ou uma desaprovação de qualquer ação segundo a tendência de aumentar ou diminuir a felicidade de uma pessoa cujo interesse dessa pessoa está em jogo. Tá? Vou até repetir. Então, o princípio da utilidade para Bethan é aprovar ou desaprovar qualquer ação segundo a tendência de aumentar ou até diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse desta está em jogo. Já para utilidade, Bethan vai ter uma seguinte consideração. Ele vai defender que é uma propriedade esta existente em qualquer coisa, em virtude da qual o objeto vai tender a produzir ou até proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou até impedir que venha acontecer um dano, uma dor, um mal, ou até uma infelicidade, para a partir deste surgir um interesse que venha esse interesse estar em pauta. Então, sobre utilidade, nós também vamos repetir aqui, ele tem uma visão de uma propriedade que é existente em qualquer coisa ou virtude, de um objeto que irá tender a produzir ou até proporcionar um benefício, uma vantagem, um prazer ou um bem, uma felicidade, ou até mesmo uma proposta de impedir o que aconteça, uma forma de dano, de dor, de mal, de infelicidade, partindo assim do interesse que tornará esse interesse a pauta central. A correção, que para ele também pode ser concebida como moralidade, porque ele vai ter uma visão de que correção é simultâneo à moralidade, seria uma correção de uma ação que é medida pelos resultados dessa ação. Então, nós vamos ver e podemos já observar a partir disso que os referidos dois senhores que Jeremy Bethan propõe vão aparecer justamente no pensamento de que Bethan propõe de formas que para ele são matizadas em diversos momentos do seu trabalho, com um exemplo de uma teoria de governo que irá revelar-se entrelaçada nos aspectos que são psicológicos, dado inclusive que o homem, nesse fator, via tender a atuar segundo seus próprios interesses, e esses interesses vêm novamente a serem considerados em termos de prazer e de dor. Então, nós vamos ver também um cálculo que vai surgir de uma felicidade, que nesse contexto vai se tornar um algoritmo até, que Bethan formula, justamente para propor ou até para medir a quantidade da felicidade, que para ele é uma ação específica, esta pode causar no ser, através do seu utilizar, da sua possibilidade, da sua condição e até da sua própria decisão de se tornar um ser feliz. Então, as variáveis ou os vetores dos prazeres e das dores nela e nele propostas, Bethan vai chamar de elementos ou dimensões. Então, intensidade é um elemento ou uma dimensão, duração é um elemento ou uma dimensão, certeza ou incerteza é um elemento ou uma dimensão, proximidade física ou distância se torna um elemento ou uma dimensão, tá? E aí Bethan também
ainda vai ampliar essa conversa, esse diálogo, essa proposta, dizendo que para estimar um ato, e esse ato vindo a originar em um prazer ou uma dor, que é uma dimensão do prazer ou dimensão da dor, é preciso ser considerado outras circunstâncias. Primeiro, a fecundidade, que é uma probabilidade de um ato ser seguido por sensações de um mesmo tipo. Tá? Segundo, pureza, que também se torna uma probabilidade de um ato ser seguido por sensações de tipos opostos. Então, nós vemos que, para calcular o valor de um prazer ou até a dor, deve ser considerado ainda alguns fatores e aspectos, como a extensão, tá? Que essa, até entre os usos possíveis desse cálculo, irá afirmar e encontrar-se dentro de uma possibilidade de medir o desempenho de um governo que vem a ser considerando esse como uma medida de governo que está em conformidade com o seu princípio de utilidade. Quando a tendência que se tem a aumentar a partir da felicidade da comunidade se torne maior do que qualquer tendência que tenha a diminuí-la. O governo, então, nesse aspecto, ele é avaliado conforme as suas realizações. E assim ele é visto, ele é percebido a partir da missão cumprida pelos governantes, que irá, segundo Bethan, ser consistida ou fundamentada em uma promoção da felicidade da sociedade e também de punindo e recompensando, ou seja, punindo o transgressor e aquele que impede a felicidade da sociedade e, ao mesmo tempo, recompensando aqueles que colaboram pela felicidade da sociedade, tá? E aí, até nesse aspecto, ele tem uma conotação, um sentido aristotélico. Então, nós podemos ver também que ele extrai uma consequência de obrigações que vão fazer sentido justamente quando são apoiadas dentro de uma sanção ou de uma punição. E ele também vai propor que haja e que tenha elementos que sejam caracterizadores, esses elementos, de normas jurídicas. Como, por exemplo, nós podemos até enumerá-los, a ação humana, tá, é um, e depois o soberano e a sua supremacia, que são elementos que ele vai considerar, o Jeremy Bethan, como elementos de princípios caracterizadores das normas jurídicas que conduzem até os meandros das normas jurídicas, tá? A ação humana, que é um desses elementos, ele vai dizer, ele vai defender que se torna um princípio básico da formulação que Bethan propõe de noção de prazer, de dor, a partir dos elementos que nós até falamos já anteriormente, que ele denomina de dois senhores, né? Dor e felicidade, ou dor e prazer. E aí Bethan entende que essa ação humana, ela se expressa num movimento que é realizado pela vontade de um agente, que este irá cercar de um prazer que irá se nutrir uma expectativa de obter. Sendo assim, se torna uma ação humana e uma vontade que irá manter uma relação imediata, e esse indivíduo, quando ele atuar,
irá procurar realizar uma ação que irá lhe proporcionar maior felicidade. Então, a ação humana e a vontade vão apresentar um conteúdo para o Jeremy Bentham que seja este considerado a partir de uma visão social. E aí, a partir de uma visão social, ele vai dizer que uma pessoa ela é considerada partidária, tá? Ela é considerada partidária e política no princípio da utilidade. Quando há aprovação ou até a desaprovação que se dá a alguma ação ou até alguma medida, ela é determinada pela tendência que, no seu entendimento, tal ação ou medida vai ter a aumentar ou até diminuir a felicidade dessa comunidade. Uma outra questão também importante que nós temos que considerar é que Bentham, quando ele fala de ação humana, ele também está falando de motivações. E ele vai dizer que a ação humana tende a aumentar a felicidade porque ela se orienta de acordo com o princípio da utilidade, de maneira até que associa os seus deveres ao prazer que auxilia-se na atribuição do sentido e nas palavras como essas devem ser aplicadas, tá? Até Bentham também vai questionar como que ocorre esse efeito da felicidade no ser e como é que ele é mensurado naqueles que consideram-se viver em quadros de dor, tá? Em quadros de supressão da felicidade. Então, o soberano e a sua supremacia, que é um outro elemento desses princípios propostos pelo Jeremy Bentham, ele vai dizer que a sociedade política, primeiramente, deve ser definida e proposta ou conceituada como um número de pessoas que vai ter por um hábito obedecer a uma pessoa ou uma assembleia de pessoas que estarão reunidas com algumas características em comuns, tá? E aí, ele, a partir disso, de uma sociedade política, ele vai agregar e vai propor algumas observações sobre uma sociedade política, dizendo, primeiro, que existe uma distinção entre sociedade política e sociedade natural. Para essa, se torna um hábito, até uma obediência dos súditos em relação ao governante, sociedade política, tá? E para a sociedade natural é a interação do ser dentro dos parâmetros propostos pela sociedade. A identificação, assim, do soberano para Bentham na sociedade política é a pessoa ou a assembleia de pessoas que a vontade será disposta a partir de uma obediência e a partir de um governo e liderança. Uma facticidade do poder do soberano numa sociedade política, para Bentham, parte do poder que decorre simplesmente de uma situação social que deve ser obedecida pelos súditos e que tem um caráter do ser soberano. A utilidade, essa já é considerada para Bentham como um princípio da utilidade em que o soberano promove, a partir das leis que ele produz, a obediência desse soberano mantém uma relação até com certo imperativo da consciência que os indivíduos vão promover essa felicidade e, com isso, ela vai estar também afastada
de qualquer que seja a consideração justnaturalista, de uma lógica de obediência, em que o soberano irá decorrer de um princípio ético positivo e de uma maximização de uma felicidade coletiva. Uma outra questão também que é interessante nós colocarmos antes de fecharmos esta segunda aula de Jeremim Bethan é também olharmos as questões que ele tem e propõe a partir do soberano e as origens das leis, tá? O soberano e a origem das leis. Segundo Bethan, o soberano é a origem de todas as normas jurídicas de uma comunidade política. Então, todas as normas jurídicas de uma comunidade política partem do soberano. O soberano não é a origem direta dessas normas jurídicas, da comunidade política, mas ele é o autor e aquele que faz as suas divisões. As normas concebidas, as normas soberanas, as normas adotadas e as normas subordinadas. As normas concebidas são as normas que foram produzidas diretamente pelo soberano. Já as normas adotadas são as normas que, embora não produzidas diretamente por ele, são por ele validadas. Então, nós podemos dizer que, por um sentido de uma definição e de um conceito, as normas adotadas são todas aquelas que foram produzidas por agentes ou até por outros que não o próprio soberano, mas que essas possuem uma possibilidade de propor um poder de legislar e um poder também de exercer um efeito agregador e uma associação em que o poder de legislar irá constituir numa atribuição de poder determinada pelo indivíduo, que passa a ser também denominado por Bethan como um poder de investidura. Então, essas normas, elas se tornam produzidas pelo soberano e vão ser examinadas a partir de 4 focos de atenção: o temporal, o pessoal, o formal e o também de força ativa. O temporal, que diz respeito ao momento em que a adoção é realizada pelo soberano; o pessoal, que é tangente aos sujeitos que originalmente são produzidos a partir de uma norma proposta pelo soberano; a forma, que é a correspondente de uma modalidade de adoção que é procedida pelo próprio soberano; e a força, que vai concernir, né, ou ser oriunda de um grau ou intensidade que a norma será produzida a partir de uma razão da adoção que foi proposta pelo soberano, tá? E aí, dentro dessa adoção, tem a adoção sucessiva e tem a adoção preventiva. E aí, a adoção sucessiva, ela tem por objeto as normas já produzidas pelo soberano, precedentes, tá? De agentes que são delegados do soberano. Então, é uma adoção que pode ser tanto expressa quanto tácita. A adoção expressa se dá quando há uma dúvida a respeito de uma adoção ou não que o soberano vai emanar como norma de recepção. E a tácita, quando o soberano tão somente não produzirá qualquer norma que é incompatível com aquela que é produzida pelo seu predecessor ou até pelo seu subordinado. Já a adoção preventiva, por sua vez, ela vai ter por objeto uma atribuição de um poder normativo, em que certos agentes e também indivíduos, ou até classe de indivíduos, vão ter as suas atribuições deferidas, vão atuar com uma origem subordinada de normas e vão também ter
agentes que são subordinados ao soberano e que irão autorizar essas normas que por o soberano foram delegadas, ok? Então, é mais ou menos isto e esses assuntos que nós temos para tratar e que tratamos hoje nesta aula de Jeremim Bretan, e nós vamos ter mais uma aula ainda de Jeremim Bretan, vai ficar 3 aulas para termos uma visão geral, não é? Das propostas do Jeremim Bretan, e aí partiremos já para um outro teórico, já estudando uma outra visão de direito e aplicação de direito dentro do contexto contemporâneo. Obrigado a todos.